Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Alexandre Fonseca aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu queria fazer uma pergunta, assim, fazer uma pergunta e responder, né? Minha resposta, pelo menos. Será que o Brasil tem futuro? É um país que, pelo menos nos anos 2000, a gente achava que tinha um futuro tão brilhante pela frente. Seria o país da Copa do Mundo, das Olimpíadas, o país que ia pra frente, que cresceria, todo mundo teria emprego. Era aquele sonho, o sonho brasileiro finalmente estava começando a se concretizar. E de repente tudo se desabou, né? E agora? Qual a pergunta é a mesma, né? Será que a gente tem um futuro? A resposta é que a gente meio que não sabe. Eu queria fazer uma teoria aqui com vocês de que eu acho que pelo caminho que a gente está indo é quase um consenso de que não tem um futuro. Por quê? Porque quem está no comando do país, não só o presidente, mas a equipe econômica principalmente, não tem esse interesse. Os economistas hoje, que são o mainstream, os economistas que estão no poder e até os que são chamados para dar entrevistas, seja na Globo, seja no Estadão, na Folha de São Paulo, eles não têm esse interesse que o Brasil cresça. Não tem. Eles cismam e falam só em uma coisa: a questão fiscal, a questão do ajuste fiscal. Esse Brasil precisa recuperar a confiança dos investidores para que haja investimento e ele cresça. Esse é o discurso já há anos. Desde que o Brasil parou de crescer, isso não era um discurso anterior. Falavam, antes do Lula chegar no poder, falavam, não, porque a gente está com medo, porque o pessoal vai ter muito medo do Lula, não vai investir. O Brasil cresceu, cresceu. Quando chegou em 2013, 2014, começou uma crise, aí entrou esse discurso de confiança. Porque aí o país começou a realmente retrair, contrair a economia, e aí o pessoal perdeu confiança. Não era porque quem estava no governo, mas porque o Brasil realmente deu sinais ruins. E aí começou esse discurso que até hoje de que tem que ter confiança no governo, confiança nas contas do governo e nas contas públicas, etc, etc. Mas por que esse tal da confiança? Segundo eles, a gente precisa de dar a entender para o pessoal do mundo todo que a gente vai ter condições de pagar a nossa dívida. Então não podemos crescer muito a nossa dívida, não podemos sair gastando, 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 porque se a gente gastar demais, a gente vai crescer a dívida. Crescendo a dívida, a gente vai chegar um momento, segundo eles, que a gente não vai ter condição de pagar e a gente vai dar calote em quem tem a nossa dívida, quem segura a nossa dívida, quem supostamente empresta nosso dinheiro pra gente. A gente já disse isso em outros vídeos, que isso é tudo mentira, tudo baboseira, mas enfim. Mas mesmo que fosse, segundo eles, a teoria é essa, então teríamos que gerar confiança. Só que os dados apresentados já mostram que mesmo a gente tomando todas as medidas que eles querem, o investimento não entra. Desde 2006, com a queda da Dilma, nós vivemos um estado ultra neoliberal com Temer e agora Bolsonaro. Reforma da Previdência, reforma da terceirização, reforma trabalhista, PEC do teto. PEC do teto está quase 5 anos. E mesmo assim, cadê investimento? Pelo contrário, só teve evasão de divisa, dinheiro indo embora, recorde de dinheiro em capital fugindo do país e pouco dinheiro entrando. Por quê? Porque ainda não tivemos confiança, não demos confiança, não geramos confiança. O quanto de confiança a gente vai ter que gerar para que comece a vir investimento futuro? A questão é que não, se a gente ficar preso e se render ao mercado, e se render a esses interesses, o Brasil nunca vai para frente. Porque país do mundo nenhum foi para frente com austeridade. Hoje já se sabe que a economia americana demorou 4 anos a mais para se recuperar da crise de 2008, porque fez pouco investimento. Investiu 1 trilhão em 2008, quando teve a crise, 1 trilhão de dólares, e mesmo assim foi pouco. Então demoraram 4 anos a mais, com muito sofrimento, muita gente desempregada à toa, porque faltou investimento público, porque realmente investiram pouco. Então, por esse medo de acabar aumentando a dívida. E o Brasil iria ser o único país do mundo que iria começar a crescer
sem investir? E esses dias mesmo eu estava vendo na Globo, eles falando da questão do orçamento desse ano e tal. E eles falando, o problema é que já não tem mais da onde tirar dinheiro. No caso, já não tem da onde mais cortar investimento. O orçamento já não tem mais da onde tirar. Porque você tem que investir em saúde e educação mesmo que o mínimo, básico. Você tem que investir um pouco, mínimo ali também em alguns lugares. E você chega um momento que você já não tem mais de onde cortar. Cortaram do censo. Não vai ter mais censo brasileiro praticamente. Não tem como você ter um censo com 100 milhões de reais que estão colocando no orçamento. Sendo que inicialmente seriam 3 bilhões de reais. E agora são 100 milhões. Até a presidente do IBGE pediu para sair. Estão cortando de todo lugar e não tem mais de onde cortar. E mesmo assim o mercado é insaciável. Insaciável. Ele não vai descansar enquanto não houver Estado no país. Na verdade, se não houvesse Estado, até que seria uma coisa interessante a se pensar em um governo, um país sem um Estado e as pessoas se virando de alguma forma, governando para si, uma forma de anarquia socialista, quem sabe? Mas não, eles querem substituir pelo capital. Porque quando o Estado desaparece assim, mesmo havendo um governo, supostamente, quem toma conta são os grandes empresários, é o mercado. E eles substituem esse papel. Então, se você não tiver SUS, você vai para o plano de saúde. Porque se você tiver dinheiro, né? Senão você morre. Quando não tem educação pública, ou você paga, ou você fica sem educação. E por aí vai, é isso que eles querem. E eles querem que o dinheiro público jogue no capital privado. Esse é o plano. E não precisa ser um país de todos. Nunca, porque o capitalismo não precisa ser para todo mundo. Você não precisa mais de uma massa para guerrear. O Brasil nunca entrou em guerra, mas no mundo todo, hoje você não precisa mais de milhões de pessoas para entrar em guerra. Você tem drone e muita coisa nesse sentido. Você não precisa mais de massas para trabalhar. Você é uma indústria hoje, Volta Redonda, por exemplo, que é onde eu moro, você tinha uma indústria, a siderúrgica, a CSN, que era 30 mil pessoas. Hoje, com 20 mil, funciona da mesma forma, produz até mais do que antes. E assim pelo país todo. Você não precisa mais de tanta gente por causa da automação, porque você mandou muita coisa para fora do país, muita produção para fora do país. Então você não precisa de uma massa tão grande. Tanto é que você tem hoje 15 milhões de brasileiros desempregados, fora os que já desistiram de procurar emprego, e mesmo assim estão produzindo. O país está produzindo. Você não precisa dessas pessoas. Então, se são pessoas descartáveis, você dá educação para quem tem dinheiro para pagar, você dá saúde para quem tem dinheiro para pagar a saúde, e por aí vai. Essa é a ideia. E esse é o plano que tem sido movido pelas elites e pelo governo. Então eu não acho que a gente tem um futuro por esse caminho que a gente está indo. Por esse caminho que a gente está indo não tem um futuro. O futuro é esse. A austeridade só leva a isso. Quando você tem pouca vacina, meu braço primeiro. É isso. Quando você tem pouco dinheiro para circular, vai para quem já tem poder para receber esse dinheiro, vai para o grande empresário. E é assim que tem sido. Eles não têm outro plano. Não tem outro plano. Eles não acham que o país... Eles sabem que o país não vai começar a crescer do nada, 2, 3, 4, 5%. Porque nesse esquema não tem como, é impossível sem investimento. E o investimento, o capital estrangeiro não vai chegar no país. Pode chegar para comprar as poucas empresas que a gente tem para comprar estatais, vai vender Eletrobras, Correio, acabar de vender para Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, tá. Vende, capital estrangeiro entrou, comprou essas empresas tudo. Quando não tiver mais nada para vender, o que a gente faz? Vai entrar aí 100 bilhões, segundo o Paulo Guedes. Tá, 100 bilhões de reais. Tá, o que a gente faz com isso? 100 bilhões de reais, que daí nem 20 bilhões de dólares, que o governo Lula tinha deixado 300 bilhões de dólares de reserva. Não vai ser dinheiro nenhum que vai entrar para a gente vender todas as empresas, e aí, a partir daí, o que a gente faz? Já permitiram, no Senado, passou
que a gente vai poder vender 25% da terra de uma cidade para o capital estrangeiro. Agora, um proprietário fora do país vai poder comprar terrenos de uma cidade até 25% do território. Um quarto. Tá, o que vai acontecer quando a gente acabar de vender um quarto do país inteiro? A gente não tá doido para esse dinheiro, esse dólar, esse doce dólar chegar? Mas o que vai acontecer? Não vai sobrar país, não vai sobrar Brasil. Vamos ser colônia novamente, coisa que nunca deixamos de ser, infelizmente. E é esse o nosso futuro, a direção pra gente estar indo, infelizmente. E a solução para isso? A solução é mudar de curso, mudar de direção rapidamente. Isso só vai acontecer quando as pessoas criarem consciência e a gente lutar pelo que é nosso, para um país que seja nosso. Voltar a um certo nacionalismo, colocar o Brasil de volta para o Brasil para os brasileiros. Não um nacionalismo que dá continência para a bandeira americana. Nacionalismo que vende o país. Não, nacionalismo do Brasil para os brasileiros. Aí sim, a gente vai ter algum tipo de chance de colocar comida na boca das pessoas mais uma vez, comida na mesa das pessoas. A gente vai ter condição de realmente criar um país que vá para o futuro, que seja desenvolvido, retomar esse curso. Queria agradecer a todo mundo que tem assistido, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo e vamos que vamos. Desculpa pelas vezes ser mensageiro do apocalipse, mas precisamos muito retomar nosso caminho e rever algumas coisas aí nesse país. Só com muita luta que a gente vai conseguir. Valeu, galera!